Bom dia, amados! Estamos na nossa segunda-feira sapiencial e eu peço que vocês abram a Bíblia em Atos 20, versículo 7. Vamos lá. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Até aqui. Vocês observaram por essa passagem que Eutico, que por sinal seu nome significa afortunado, estava sentado numa janela, num terceiro andar. Nós sabemos que janela não é um lugar para se sentar. E, para piorar a situação, ele nem atento estava ao discurso de Paulo. Eu quero que você pare e pense na sua vida em quais lugares você tem sentado que você não deveria sentar, em quais mesas, com quais pessoas você tem andado que você não deveria andar, que podem gerar em você uma queda, assim como Eutico caiu por estar num lugar que não deveria estar sentado. Essa queda de Eutico representa, num paralelismo, uma queda espiritual, uma queda de quem não está atento aos mandamentos, à palavra de Deus, de quem está dormindo enquanto a pregação está sendo ministrada, enquanto a palavra está sendo dita. E quantas vezes nós também, ainda que cansados, temos forças, por exemplo, para assistir um filme, uma série, mas se for para se relacionar com o Criador, se for para buscar mais dele, conhecer o caráter dele por meio da sua palavra, principalmente, a gente não tem interesse, a gente está dormindo e aí a queda é certa. Vejam que Paulo dá um abraço, ressuscita esse rapaz e ainda assim não foca nisso, pois ele volta a pregar e ainda ceia naquela noite. Ele volta a pregar longamente, diz a palavra, porque aquela seria a última ceia, inclusive. Então, nós observamos pela atitude de Paulo que ele estava com foco, era na palavra, era em demonstrar para aquelas pessoas o caráter de Cristo, né? Que o caráter de Deus é mais importante do que o milagre. Conhecer a Deus pela palavra dele é mais importante do que o milagre, porque é focar na nossa salvação. O milagre, ele vai acontecer, ele é mera consequência de quem conhece o caráter de Deus e se inclina a seguir, a acompanhar o mesmo caráter, a se fazer a imagem e semelhança do Criador verdadeiramente, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança, e conhecer o caráter de Deus é revelar também o nosso verdadeiro caráter, a nossa verdadeira identidade. Se sua vida não estiver na palavra, o diabo vai te colocar dúvida e você vai se cansar. E gostaria de finalizar fazendo um paralelo também com o que aconteceu lá em Marcos 14, versículo 32 a 41, que é quando Jesus leva Pedro, Tiago e João ao Getsêmani e pede-lhes para vigiar. E Jesus volta e os encontra dormindo. Jesus diz a Pedro:
Um instante. Jesus diz a Pedro: não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Aqui, a queda de Eutico foi uma representatividade de uma queda da tentação, porque Eutico estava distraído, sentado no lugar errado e sem atenção, dormindo profundamente. E da mesma forma, quando Jesus vai ao Getsêmani orar e os discípulos, em vez de orarem também, estarem intercedendo, eles dormem. E Jesus repreende: não podem orar nem por uma hora para que não caiam em tentação. É orar e vigiar o tempo todo, é vigiar e orar o tempo todo. Essa é a mensagem de hoje. Até a próxima segunda-feira sapiencial.